No evangelho de hoje, Jesus diz com todas as letras: Eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim será salvo. Entrará, sairá e encontrará pastagem. Ele também diz que o verdadeiro pastor é aquele que entra pela porta, aquele que chama as ovelhas pelo nome e caminha à frente delas. E é assim que as ovelhas sabem que podem confiar. Elas reconhecem a voz do pastor e o seguem. Mas de um estranho, elas fogem porque sabem que não é seguro. Essa fala de Jesus tem tudo a ver com a nossa vida, porque no fundo a gente vive cercado de vozes. Gente querendo dar palpite, influenciar nossas decisões, tirar a nossa paz. Jesus vem lembrar que só existe uma voz que nos conduz com verdade, a voz dele, a voz do bom pastor. Ele não nos engana, não nos abandona, não nos usa, ele nos conhece pelo nome, ou seja, Jesus sabe, para ele, você não é só mais um ali no meio da multidão. Ele sabe quem você é, sabe das suas dores, das suas alegrias, dos seus medos, dos seus sonhos também. E aí ele diz algo ainda mais bonito, né? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus não veio para a gente só ir levando a vida do jeito que dá. Ele veio para nos dar vida de verdade, com sentido, com liberdade, com paz no coração, vida abundante. É com Jesus, né, que a gente encontra o caminho certo, o alimento que sustenta e a vida que realmente vale a pena. E é sobre isso que a gente vai falar no programa de hoje. Convido aqui o Padre Sidney Martins para começar esse dia tomando café com a gente. Bom dia, Padre. Fica à vontade. Então, Padre, serviu o café aqui para o senhor. Você aí de casa também, vá lá, pegue seu café para a gente começar bem o dia. Você que já rezou a Santa Missa. Padre Sidney hoje acordou cedo. Cedo. Então, Padre, queria que o senhor nos ajudasse a entender qual que é a principal mensagem, a mensagem central desse evangelho que a gente ouviu hoje na missa e que eu relembrei agora na abertura do programa. Então, Jesus se apresenta, né? É o nosso pastor, é aquele que está disposto a se colocar à frente para nos proteger e nos conduzir sempre para um lugar seguro, né? Pastagem abundante, águas tranquilas, e onde ele mesmo vai dizer, né, concluindo o evangelho, onde a vida é abundante. E ele é o bom pastor, ele nos conhece, conhece as ovelhas pelo nome, e o desejo é que também as ovelhas possam conhecer a sua voz e, ao ouvir o seu chamado, possa segui-lo, pois sabemos que, seguindo a voz do bom pastor, iremos, né, para águas tranquilas, pastagens verdejantes, num lugar seguro, onde a vida é abundante e feliz. Então, apresenta muito essa mensagem, né? Não só como o pastor, mas como aquele que de fato está ali para nos conduzir, né? Ele é a porta, né? A porta, e por quem passa por essa porta encontra a salvação. E assim vemos, de fato, o desejo do Pai Eterno, né? Ao enviar o seu Filho, né? Como em outro evangelho ele vai dizer: eu vim para que todos encontrem a salvação, né? Não vim para condenar, mas veio oferecer a salvação de nosso Deus. Então, o pastor que nos leva a esse caminho de salvação, o pastor que leva-nos sempre a encontrar essa vida abundante que o Pai Eterno deseja nos oferecer. Pois é, eu queria entender melhor o que significa na prática ele dizer que é a porta das ovelhas. O que significa? Qual que é o símbolo disso? O que a porta significa nesse caso? Ali no início do evangelho, que ele vai falar, né, que ele entra pela porta, né? A porta é como esse sinal de segurança das ovelhas ali, né, que está ali bem protegida. Então, aquele que é o pastor entra de fato pela porta porque ele se torna de fato o porto seguro ali das ovelhas, né? A porta que está para proteger as ovelhas, ele é essa porta, como esse sentido mesmo de proteção, né? E por isso ele entra pela porta diferente dos ladrões que entram por outro lugar, né? Porque só quer assaltar, roubar, né? Ele é a porta como esse sentido de segurança e ele agora assume essa condição de ser a porta. Ele é o porto seguro das ovelhas, né? E por isso que as ovelhas seguem a sua voz, porque sabe que ali encontra, de fato, o porto de segurança. Depois do Evangelho vai nos dizer, né, que o bom pastor, diferente do lobo, quando vê, né, o bom pastor verdadeiro, quando vê o lobo, ele enfrenta, ele protege, né? Novamente, a porta como esse sentido de proteção, diferente do mercenário que foge, né, e deixa as ovelhas abandonadas.
Por isso que as ovelhas ouvem e seguem a sua voz, porque ali já de fato está a porta de segurança na vida delas, né? Então, quando ele fala, ele usa a figura do pastor para se descrever, é justamente querendo nos dizer isso, né? Que nós, como ovelhas, se ficarmos perto do pastor, a gente não se perde e a gente está seguro. Sim, esse porto de segurança, né? Ele é a própria porta, né? Que de fato é agora esse sentido de segurança do rebanho. Então, eu achei bonito também que ele vai dizer que o pastor conhece as ovelhas pelo nome. Então, quer dizer que Jesus, que o Pai Eterno, eles têm em nós esse conhecimento. Eles nos chamam pelo nome. Então, eles conhecem cada indivíduo, cada filho. E eu achei bonito isso, né? Porque a gente, muitas vezes, acaba se esquecendo disso. Que o Senhor conhece cada um de nós de forma muito íntima. Conhece nós mais do que nós mesmos, né? Ele conhece nosso coração, nossa alma, né? Como em outro evangelho, Jesus não vê as aparências, mas vê de fato o interior, né? O Pai conhece cada um no seu interior, conhece cada um e chama cada um pelo nome, né? Como essa importância, né, no coração do Pai Eterno de cada filho, né? Cada filho importa, cada filho de fato recebe este amor, este carinho profundo do Pai, esse carinho, né, paternal, de fato, a todos e com essa individualidade de cada um, né? O Pai quer que a gente forme uma grande família, mas Ele ama cada um com toda a intensidade, com todo amor. E como que eu faço para reconhecer a voz de Jesus no meio de tantas vozes que o mundo me apresenta hoje? Então, como ovelhas que se coloca a seguir a voz do bom pastor, nós precisamos a cada dia buscar, de fato, esta intimidade com a palavra de Deus, né? Conhecer mais a palavra, estudar a palavra, rezar a palavra, a leitura orante da palavra de Deus, ter essa intimidade, de fato, com a palavra, porque quando nós, de fato, buscamos esta intimidade com a palavra de Deus, a gente sabe distinguir qual voz, né? Se de fato é a voz do bom pastor, se é aquele caminho, porque já temos essa intimidade com a palavra, ou se é alguém, um mercenário que vem nos enganar, né? Um mercenário que apenas quer nos roubar, nos matar, explorar. E muitas vezes há muitos desses mercenários e infelizmente mercenários até dentro da igreja, né? E de tantos hoje nesse mundo digital, quantas vezes se usa a palavra de Deus com o único objetivo de explorar as pessoas, de fato de levar para uma ideologia, quantas vezes. Como vencemos isso? Conhecendo mais a palavra, buscando o conhecimento de fato da palavra, tendo essa intimidade com a palavra, a gente vai saber distinguir, de fato, diante de tantas vozes e diante de tantos interesses, quantas vezes, saber de fato qual é a palavra do bom pastor. E a fé é uma coisa tão delicada, o senhor falou agora sobre as pessoas que usam isso, usam da fé das pessoas para tirar vantagem, para ganhar dinheiro, para ganhar poder, status. A política hoje também envolve de forma muito intensa a fé das pessoas. Os discursos, né, é muito nítido isso, a gente vê de forma muito clara. Então, esse seria um exemplo de alguém que o Evangelho nos traz como os ladrões e os assaltantes. Quem mais hoje podem ser esses ladrões e assaltantes que Jesus fala no Evangelho? São tantos, né? São incontáveis, né? É o que não falta. É o que não falta, né? Pessoas que usam da boa fé das pessoas, né? Que usam de fato muitas vezes da simplicidade das pessoas e colocam, né? E o pior de tudo, que coloca a sua ideologia e engana as pessoas a partir da fé, né? Sabendo do amor, né, do Pai, da gratuidade, né? Ele é a porta da nossa salvação, Ele quer salvar a todos e por isso muitas vezes usam de má fé da palavra, né? E falam que estão em nome de Deus, mas sabemos o objetivo. Então há muitas pessoas que a gente precisa estar atento. E vencemos isso conhecendo mais a palavra, né? E esse conhecimento depende de cada um, né? A gente sabe que na igreja, quantas, né? Em todas as paróquias, temos tanta oportunidade de poder conhecer mais a palavra, né? Na catequese, né? Nos sacramentos da iniciação à vida cristã. Quantas paróquias têm também os círculos bíblicos, né? De
para aprofundar mais, conhecer mais a palavra, porque nós precisamos, e isso deve ser uma busca pessoal, né? Este conhecimento. A gente sabe que a igreja oferece. E quantas vezes muitas pessoas não vão participar, né? Fica naquilo que é superficial. E tem uma carta de Paulo que ele vai falar disso, né? Às vezes, nesse momento, a gente consegue só beber o leite, né? E para comer uma comida sólida, a gente precisa buscar isso, né? E da mesma forma da experiência da fé. A gente precisa tomar essa decisão de não ficar apenas com o leite, né? No sentido da experiência da fé, só com aquilo que nos dão, mas buscar algo mais sólido. E isso depende de nós, depende da busca, depende dessa disposição de buscar uma formação, de poder, de fato, aprofundar na palavra. E é claro, não somente no estudo, mas na leitura orante também da palavra. Cada dia poder refletir, ter essa intimidade com a palavra. E aí a gente vai ter mais sabedoria para distinguir, de fato, quem é o mercenário e quem é o bom pastor, de fato, que nos quer levar para um lugar seguro ou apenas quer nos roubar e assaltar. O senhor falou sobre a leitura orante da palavra e eu fico pensando, como que a gente pode exercitar isso, aprender a fazer isso? Porque acho que passa por um exercício, né? De que forma que a gente hoje pode enxergar de forma diferente a palavra e ler a palavra de forma orante, como o senhor já mencionou? Então, hoje se cresce muito, né, em todas as paróquias esse ensinamento sobre a leitura orante da palavra. Muitas vezes a catequese hoje está caminhando por esse caminho da iniciação à vida cristã, que passa também a partir da leitura orante da palavra. Há uma experiência bonita também, que é a oficina de oração e vida, né? Que nos ajuda bastante essa leitura orante, a nos colocarmos no texto, né? Nos colocarmos como personagem ali na palavra. Então, há muitas experiências. Novamente, basta, né? A gente tem que buscar, né? Esse conhecimento precisamos buscar, e eu lembro sempre de Santo Agostinho, né? Se ama mais aquilo que se conhece. Então, a gente precisa ter essa disposição mesmo de buscar. A igreja oferece várias oportunidades e a leitura orante, de fato, é um caminho que nos ajuda a ter essa intimidade, né, com a palavra, esse conhecimento da palavra de Deus. Mas tem que partir da gente, né? Pelo que o senhor disse, então, Jesus quer nos salvar, mas a nossa fé ela precisa ser ativa, então a gente precisa buscar essa salvação. Ele é a porta, né? Como ouvimos do Evangelho, né? Quem passa por essa porta encontra a salvação. Mas a gente precisa ter essa disposição de passar por essa porta, né? Não tem como diz, né, um pensador, que ele que nos criou sozinho não nos quer salvar sozinho. Depende também agora da nossa busca, né? E a cada dia que a gente aprofunda mais do conhecimento da palavra, mais a gente vai ficar encantado, né? Por descobrir, como ouvimos hoje, como você mesmo disse, como esse destaque da palavra, como que o Pai Eterno nos ama, como Ele nos acolhe a cada um, né? Nos conhece por inteiro e deseja que também a gente possa conhecê-lo, né? Porque quando a gente conhece o Pai, quando a gente conhece a sua voz, a gente tem mais um caminho mais seguro, né? Onde que a gente vai encontrar a vida abundante, e é isso que o Pai quer nos dar. E o que nos faz, tantas vezes, ouvir vozes estranhas e se afastar da voz do bom pastor? Eu acredito novamente, porque a voz do bom pastor, a gente precisa desse esforço, né? De estar buscando, de estar conhecendo, né? E essa palavra, sempre a palavra de Jesus, nos leva a um compromisso, nos comprometer, né? Por uma causa, por algo que também exige de nós essa disposição. Mas é muito mais fácil ser levado pelas ondas deste mundo, né? E muitas vezes a gente quer a facilidade, né? Todo mundo pensa assim, todo mundo age assim. E por isso que às vezes quando vem esse pensamento que nos leva, né, a uma ideologia, a se conformar, né? Porque os grandes usam muito da palavra de Deus para que as pessoas possam se conformar com essa realidade de injustiça, de desigualdade, é assim mesmo. Então, cada um vai vivendo, cada um por um lado, pois sabe que se a gente, de fato, acolher a palavra e nos unir, a gente pode transformar essa realidade, né? Então, muitas vezes se deixa levar por essas vozes,
porque muitas vezes ela não exige um comprometimento, ela não exige de fato, deixa aí, né? deixa como está. É né? mais confortável. É mais confortável, por isso que muitas vezes a gente até pega, né, e acredita como aquilo sendo a verdade, né? E porque a verdade de fato exige de nós compromisso, mudança de mentalidade, mudança de atitude, e muitas vezes as pessoas não querem mudar, né? Mas é mais fácil, deixa como está. E exige renunciar também. Com e certeza. a gente não está muito disposto a renunciar sempre, né? Sim, sim. Então é mais fácil, né? Seguir o que a onda, né? E vamos que vamos. Como que Jesus, ele nos chama pelo nome no dia a dia? Há várias maneiras, né? Uma das maneiras assim, mais especiais, de fato, é a palavra. E por isso, novamente, a leitura orante da palavra, né? A gente vai percebendo esse chamado a partir da palavra. Mas Deus usa de várias maneiras, né? De nos chamar, né? Às vezes usa alguma pessoa que nos leva mais perto dele, que nos apresenta a palavra, que nos anuncia, né, a palavra. Então, assim, Deus usa de várias maneiras, né, para tocar o nosso coração, para que a sua palavra possa encontrar espaço, né, em nossa vida, né? E de várias maneiras, né? E é claro que a gente vai poder ouvir mais esse chamado, sentir mais essa intimidade na busca, né, dessa intimidade com a palavra. E acho que buscar também se afastar dessas outras vozes, né? Porque se muitas vozes estão falando ao mesmo tempo, a chance de eu me distrair ou deixar de ouvir a voz correta é muito maior, confundir. E a gente vê isso de forma muito intensa, especialmente na internet, como o senhor lembrou agora há pouco, né? Quantas vezes a gente escuta várias vozes dali e a gente não sabe ao certo qual voz seguir. Então, tomar esse cuidado, né? É a questão da vigilância, mais uma vez. O senhor falou sobre o bom pastor seguir à frente das ovelhas. O sentido disso qual é? O da proteção? Da proteção, né? Como continuando o evangelho depois, Jesus vai dizer, né? Aquele que, quando vem um perigo, né? Vem um lobo, ele vai ali, enfrenta, né? Porque o bom pastor deu a sua vida pelas ovelhas, né? Então ele se coloca ali para nos proteger. Diferente do mercenário, que quando vê o perigo foge, né, e deixa as ovelhas sozinhas, né? Então, Jesus é o bom pastor sempre, que vai à nossa frente, que está ali para nos proteger, para nos dar a sua vida pela nossa vida, né? Pela vida pelas ovelhas. Então, a gente pode caminhar um caminho seguro ouvindo a voz do bom pastor. E eu acho que hoje em dia é muito fácil a gente se distrair. E aí, a pessoa que está nos acompanhando agora talvez esteja enfrentando um momento de dificuldade, está enfrentando um problema na família ou algo profissional. De que forma que essa pessoa pode, nesse momento de dificuldade, nesse momento complicado que ela pode estar passando, ouvir a voz de Jesus, acreditar que o bom pastor está falando com ela, mesmo enquanto ela enfrenta um problema? Eu lembro sempre aquela pegada, a parábola da pegada na areia, né? Quando a gente pensa que está sozinho, é o bom pastor que está nos carregando nos braços, né? Então, a gente precisa sempre lembrar disso, né? Que o bom pastor está sempre ali. E quando a gente pensa que está sozinho diante das dificuldades, ele que está ali nos sustentando, nos fortalecendo. E novamente, né? Se a gente se aproximar mais de Deus, se a gente buscar mais essa intimidade da palavra, a gente vai ter mais força e sabedoria para poder enfrentar, né, essas dificuldades, obstáculos em todas as dimensões da nossa vida, né? Cada dia que a gente se afasta, mais vulnerável, mais fraco a gente vai se tornando e ao contrário disso, buscando mais, se aproximando mais, a gente vai ter, né, sempre essa certeza, né, de que não estamos sozinhos, de que o bom pastor nos conduz. Então, sim, se aproximar sempre de Deus, se aproximar sempre da palavra, isso a gente vai se tornando mais forte, né? Como diz São Paulo, tudo posso naquele que me fortalece, né? Se a nossa fortaleza está no bom pastor, a gente vai encontrando essa força. E a grande tentação, muitas vezes, diante da dificuldade, é o isolamento, é o se afastar. E aí vamos nos tornando mais fracos ainda, né? Mais vulneráveis. Então, a gente precisa lembrar sempre, eu tenho um pastor que está sempre pronto a cuidar, a me conduzir, por isso eu preciso me aproximar cada vez mais. E ainda, diante de mais sofrimento, mais eu devo me aproximar dele. E não se descrençar na fé, que é o que acontece muitas vezes, né? Com certeza, porque aí a gente se torna mais fraco e difícil de vencer os obstáculos. Ele vai falar lá também, eu acho essa parte muito bonita, que ele fala sobre a vida em abundância.
Qual vida em abundância? Que vida é essa que Jesus veio oferecer? Então, Jesus sempre nos dá esse algo a mais, né? A gente sabe que ele veio instaurar o reino de Deus, né? Um mundo diferente, um mundo de fraternidade, de justiça, de amor, onde a vida é abundante para todos, né? Muitas vezes a gente pensa que a vida se torna abundante quando eu consigo isso, mas a vida seria de fato abundante se todos tivessem a vida abundante, se todos nós pudéssemos viver de fato num mundo cheio de paz, de harmonia, né? de amizade, né? Desse cuidado, desse carinho. Quando isso chegar a todos, de fato a vida será abundante, né? Quando a gente pensa a vida abundante só para mim, né? Só para a minha pessoa, muitas vezes a gente passa aí lutando por tantas coisas, mas não consegue de fato, né? Porque sempre tem algo faltando, né? A gente já conquistou tantas coisas, mas sempre tem algo faltando. Eu acho que esse algo faltando é essa vida abundante que Jesus veio nos convidar a perceber que de fato será abundante quando essa vida alcançar a todos. Quando a gente pudesse de fato viver uma vida, um mundo mais cheio de paz, de amor, de fraternidade, onde todos pudessem ter dignidade, a vida seria muito mais leve, muito mais feliz, iríamos viver muito com harmonia e a vida sim, de fato, iria dar a sua plenitude para nós. E aí, nesse caso, quando a gente abraça essa verdade, essa vida abundante, a gente percebe que a gente não precisa desperdiçar nossa vida toda aqui em busca de coisas desse mundo, porque o senhor falou que a gente vai ficar buscando, né? A gente busca, conquista algo, mas parece que sempre está faltando. Às vezes, quando a gente percebe isso, percebe que essa vida abundante está em Jesus, a gente entende que não precisa ficar nesse desespero para conquistar coisas aqui desse mundo, porque afinal são passageiras, não fazem parte dessa vida abundante. E esse texto, né, do Evangelho que a gente ouviu ontem, né, na liturgia de domingo, não só essa vida abundante para agora, né? O bom pastor nos conduz à vida eterna. Então, a perceber que não só as realidades deste mundo, as coisas deste mundo que passa, mas ele nos conduz à eternidade, né? E não há algo maior do que nós podemos receber e por isso nos colocar a seguir a voz do bom pastor, porque nos dá a vida eterna. Muito bem, padre. Obrigado. Obrigado. Por ter Deus vindo aqui abençoe. tomar esse café com a gente. Uma semana abençoada para todos. Que o Pai Eterno abençoe a todos. E antes de finalizar, vou dar os parabéns ao padre Sidney, que fez aniversário na sexta, foi isso? Mais velhinho na sexta. Coisa boa. Parabéns. Obrigado. O Pai Eterno abençoe sempre na missão, tá bom? Amém. Obrigado.